Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fábio, eu sou estudante do curso de Física pela Universidade Estadual de Maringá e faço parte do programa de Residência Pedagógica. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre refração da luz e a lei de Snell. Vamos lá? Primeiramente, vamos fazer uma introdução aqui, né? Vamos relembrar um pouquinho, então, o que é a luz. A luz é uma parte do espectro eletromagnético, né? O espectro eletromagnético é uma vasta gama ele passa pelos raios-x, os raios ultravioleta, o infravermelho, as ondas de rádio, por exemplo. O espectro eletromagnético, que é a parte que interessa para a gente aqui, é a parte da luz visível, que também é conhecido como espectro de luz branca. É uma pequena parte que é localizada entre o ultravioleta e o infravermelho. Ele é composta por várias luzes monocromáticas. E quando elas se juntam, elas formam a luz branca. As ondas eletromagnéticas, elas já têm a luz, né, já tem um valor de propagação bem estabelecido para o vácuo. Né? Ela se propaga no vácuo e ela tem a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse valor vai ser importante para a gente, é bom a gente lembrar dele, porque a gente vai retomar ele mais para frente. Então, a gente está trabalhando com a luz, que é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço. Vamos falar então sobre a refração. O que é de fato a refração, né? Existem alguns exemplos bem interessantes de efeitos gerados por esse fenômeno, né, da refração. Esses efeitos são bem comuns, vocês já devem ter visto, né? Por exemplo, quando você entra numa piscina e aí as suas pernas parecem mais curtas do que elas realmente são. Ou quando tem um objeto que ele está em parte submerso, então ele está com parte dele abaixo d'água e parte acima, e dependendo de como você olha, ele parece estar dividido bem na superfície da água, na superfície que divide o ar e a água. Esses efeitos curiosos e interessantes, eles são gerados por quê, afinal? Eles são gerados por conta da refração. E o que é a refração? A refração é a mudança de velocidade da luz quando ela passa de um meio para o outro. E essa mudança também pode levar a uma mudança de direção. Então, a gente já viu que a luz tem um valor bem definido para a propagação dela no vácuo. E esse valor é o valor limite, é a maior velocidade que a luz pode atingir, que é os 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Porém, a velocidade da luz ela não é a mesma em todos os meios que ela se propaga. Essa velocidade varia. Então, a luz não viaja na mesma velocidade no vácuo, no ar, na água, num vidro, por exemplo. Essa velocidade depende de cada material. Então, quando ela está viajando em um material e ela passa para outro, essa velocidade muda. E aí acaba gerando esses efeitos curiosos que a gente pode observar no dia a dia. Então vamos tentar entender um pouco mais essa tal de refração. Como a gente falou anteriormente, a velocidade da luz já tem um valor bem definido para o vácuo. E esse valor a gente representa pela letra C. A velocidade da luz no vácuo é representada pela letra C. Porém, essa velocidade varia de material para material. Então, quando a gente está estudando um outro material qualquer, a gente pode indicar essa velocidade pela letra V apenas. E ela pode ter um subíndice ali que indique qual material que você está falando. Bom, como essas velocidades são diferentes, mas elas são as velocidades da mesma coisa, né, da velocidade da luz, a gente pode tentar buscar uma relação de proporção entre elas, alguma coisa assim, que facilite os nossos estudos. Então a gente faz isso dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no corpo que a gente está considerando ali, ou a água, ou o vidro, ou o álcool, enfim. E essa divisão, essa razão entre elas, ela apresenta um valor que a gente indica pela letra N, e esse valor é o chamado índice de refração. É importante a gente notar umas coisas interessantes sobre o índice de refração. A gente pode ver ali claramente que ele é inversamente proporcional à velocidade no objeto. Ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz nesse objeto. E aí, quanto menor
o mais próximo de 1 for o índice de refração, mais próxima da velocidade da luz no vácuo, a velocidade do objeto vai ser. Como a gente disse, a velocidade da luz no vácuo estabelece o limite de velocidade. Ou seja, o índice de refração nunca vai ser menor que 1. Né? O máximo que a gente pode ter é a velocidade nesse corpo sendo igual à velocidade da luz. E aí essa divisão de dois números iguais resulta em 1. Outro ponto importante do índice de refração é que ela é uma grandeza adimensional. A gente não tem uma unidade de medida para a refração da luz. Por quê? Como a gente está trabalhando com a razão, com a divisão entre duas quantidades da mesma grandeza, que no caso é a velocidade, essa divisão resulta em um valor adimensional. Vamos tentar um exemplo aqui então de como calcular o índice de refração para um material qualquer. Tá? Então, supondo que a gente queira calcular o índice de refração do vidro, por exemplo. A gente vai precisar da velocidade da luz no vácuo e da velocidade da luz no vidro. Né? Então, o nosso valor n vai ser uma razão ali entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no vidro. A gente conhece esses dois valores, tá? A velocidade da luz no vácuo vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo e a velocidade da luz no vidro vale 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Aí aqui é matemática básica, né? A gente tem as potências iguais ali que se cancelam e aí 3 dividido por 2 vai resultar em 1,5 ou 1,5. E esse é o valor do índice de refração do vidro. Certo? É muito simples. Você precisa só da velocidade da luz no vácuo, que já é estabelecida, e você vai lembrar desse valor sempre, e da velocidade da luz naquele meio que você está estudando agora. Bom, vários materiais já têm o seu índice de refração tabelado, né? Ele já foi estabelecido e já é um valor comum e conhecido, né? E a gente apresenta nessa tabela aqui. Essa tabela aqui, ela apresenta, então, os valores de índice de refração. Ela apresenta a refringência dos materiais. Né? Então, a qualidade, né, do índice de refração é a refringência. Quanto maior o índice de refração, maior a refringência. Quanto menor o índice de refração, menor a refringência. A refringência, ela diz pra gente o quanto que a luz vai ter mais dificuldade de passar, quanto que a velocidade dela vai variar ali naquele meio. A gente pode reparar nessa tabela, por exemplo, o primeiro item é o ar. E o índice de refração dele é aproximadamente 1. Por quê? A velocidade da luz no vácuo ela é muito próxima da velocidade da luz no nosso ar atmosférico. Né? E aí, essa divisão vai apresentar um valor diferente lá na quarta casa decimal. Então, para finalidades práticas, a gente considera o índice de refração do ar como sendo 1 também, assim como o do vácuo. Né? O do vácuo é 1 porque C sobre C vai dar 1. O estudo dos índices de refração, né, das mudanças de velocidade que levam aos índices de refração e das mudanças de direção que eu comentei anteriormente, levaram a gente a formular algumas leis de refração. E a gente vai entender elas agora. Aqui a gente tem então um esquema, né, de como ocorre a passagem de um raio luminoso de um meio 1 para um meio 2. Né? Então, a gente tem o raio incidente, que está indicado por RI, e a gente tem que esse raio ele incide na superfície de separação com um ângulo I com relação à reta normal, a essa normal aqui. A reta normal, né, vamos lembrar, é a reta que é perpendicular à superfície, ela faz um ângulo de 90 graus, aquele ângulo quadrado, com a superfície. Então, com relação a essa reta normal, aqui tracejada, a gente tem que o ângulo de incidência o raio de incidência faz um ângulo I de incidência. Quando esse raio passa para o meio 2, tem um valor de índice de refração diferente, então a velocidade muda e ocorre também um desvio nesse raio, né? Ele muda de direção. E aí o raio refratado, indicado por RR, ele vai ter um ângulo R de refração também com relação à normal,
que vai ser diferente do RI. Né? Então, essa seria a direção original, né, que a gente aponta ali, e mudou, então o ângulo é diferente do ângulo incidente. A partir disso aqui, a gente tem a lei de Snell. A lei de Snell estabelece para a gente que a relação entre a mudança de direção do raio incidente para o raio refratado, ela se deve unicamente aos meios 1 e 2, né? Os meios onde a luz estava se propagando, mais especificamente aos seus índices de refração. E aí a lei de Snell, ela apresenta para a gente essa forma algébrica, onde o índice de refração do meio 1, N1, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo I, é igual ao índice de refração do meio 2, que é o N2, vezes o seno do ângulo de refração, que é o ângulo R aqui. Essa igualdade ela precisa ser mantida na lei de Snell. No nosso exemplo, a gente tem que o N1 é menor que o N2. Né? O índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2. O meio 2 é mais refringente. Quer dizer que quando o raio de luz passa do meio 1 para o meio 2, ocorre uma diminuição da velocidade. A velocidade da luz no meio 2 é um pouco menor. Quando ocorre a diminuição da velocidade, então o raio refratado ele se aproxima da normal. Certo? E a gente pode ver que isso está em conformidade com a lei de Snell. Né? Porque quando o índice de refração do 2 é maior que o do 1, para a igualdade ser mantida, o seno do R vai ter que ser menor que o seno do I. Né? A gente pode lembrar um pouquinho agora de como que é o seno. Né? O seno é a projeção no eixo vertical, ali, né? No eixo dos Y. Né? E aí, quanto maior o ângulo, maior vai ser o seno. Quanto menor o ângulo, menor vai ser o seno. Então, se o seno tem que diminuir, automaticamente o ângulo também tem que diminuir para isso acontecer. Isso está em conformidade com a lei de Snell. O contrário também é válido. Então, se o raio estivesse fazendo o caminho contrário, se ele estivesse passando do meio 2 para o meio 1, o raio ia se afastar da normal. Né? Não é sempre que ele troca de meio que ele se aproxima da normal. Depende dos índices de refração. Se o índice do meio que ele está saindo é maior do que o que ele está entrando, o raio vai se afastar da normal. E quando o índice de refração do meio que ele está saindo é menor do que o que ele está entrando, ele vai se aproximar da normal. Uma outra forma que esse raio pode incidir é perpendicular, né? Ou seja, na direção daquela reta normal. Ele vai incidir a 90 graus da superfície. E aí, nesse caso, o ângulo de incidência vai ser zero. Né? Ou seja, de acordo com a lei de Snell, o ângulo de refração também vai ser zero. Por quê? Se a gente tem aqui um N1 qualquer e o ângulo de incidência é zero, o seno vai ser zero. Né? Lembrando lá do seno, se o seno de zero é zero. Então, essa parte da igualdade, essa primeira parte, vai zerar. Para a segunda parte também ser zero, como o N2 tem um valor que nunca é zero, né? Ele só pode ser 1, então ele não pode ser menor que isso, ele não pode ser zero, o seno vai ter que zerar. Para o seno zerar, o ângulo vai ter que ser zero. Então, quando o raio incide perpendicularmente à superfície, o raio vai ser refratado também perpendicularmente à superfície, ele não vai ter esse desvio. Então, essas são as aplicações da lei de Snell. Vamos fazer uma revisão, então, do que a gente tratou até aqui. A gente viu que a refração é um fenômeno, né, onde a luz passa de um meio para o outro e aí muda de velocidade. E, por vezes, muda também a sua direção. A gente também viu que a refringência do material é dada pelo índice de refração. Esse índice é obtido pela razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, né, que é essa expressão N igual a C sobre V. A lei de Snell diz para a gente também que a mudança de direção do raio incidente depende apenas dos meios em que a luz se propaga, mais especificamente dos índices de refração. E essa relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração vai ser dada, então, pela lei de Snell. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que eu quis passar
e a gente se vê numa próxima.